Olá, seja bem-vindo ao Café Filosófico. Hoje a gente recebe o professor Alex Galeno, do Departamento de Ciências Sociais, do Programa de Ciências Sociais. Alex, um prazer tê-lo aqui. Prazer meu. Eu lembro que a primeira vez já faz 15 anos, pelo menos, né? Nossa, que a gente ainda era na livraria esse encontro e sobre Arthur, né? Isso. E aí, tudo bom, né? Tudo bem. Primeira vez sobre Arthur. Bom, primeiro agradecer pelo convite, Oscar, mais uma vez. Sempre um prazer. Então, foi a primeira vez sobre o Arthur e a segunda sobre o Arthur. Também. E hoje poderemos também falar parte sobre o Arthur. Vamos falar um pouquinho do Arthur, porque tem aí uma coisa nova, né, que você está apresentando. Sim, sim. Mas a ideia era falar de uma coisa que eu acho assim, muito contemporânea, muito presente, né, no dia a dia, que você chama de delinquência digital, não é isso? Delinquência digital, né? Então, queria entender um pouco melhor isso. A gente está falando do que exatamente, Bom, a ideia da delinquência digital é o comportamento, digamos, ético e moral diante do uso dos meios, né, digitais, especialmente as redes sociais digitais. Destacadamente o Facebook, que é, digamos, de maior impacto, é o que eu chamo de um comportamento que cria uma dimensão, que eu digo, uma dimensão ética, que é da falta do respeito e da dimensão de um distanciamento do que representa o outro, né, do ponto de vista dos valores. A palavra respeito vem do respectar, quer dizer, olhar à distância. Portanto, se tudo é exposto, se tudo é transparente nas redes sociais digitais, significa dizer que a parcimônia do que eu tenho que mediar para dizer ou escrever nas redes não está mais respeitada. Então, tudo torna-se, de alguma maneira, para a visibilidade voltado para o escândalo. E aí onde a palavra espetáculo, expectar, toma o lugar da palavra respeitar. E, portanto, se tudo é espetáculo, o escândalo vira uma normalidade do ponto de vista do respeito e dessa dimensão do que é o outro. Então, essa perspectiva que você está colocando não é propriamente direcionada, digamos assim, aos escândalos que a gente ouviu agora há pouco, essa transferência de dados, por exemplo, do Facebook, que atingiram a campanha americana, né? Não é isso que você está tratando? Não necessariamente. Aí essa dimensão, você está falando dessa delinquência, da Cambridge Analytica, né? Aí uma outra dimensão que eu acho que tem a ver com o poder dos algoritmos, da lógica nas redes sociais digitais, que eu acho que é um dilema contemporâneo para todos nós. É uma mudança, inclusive, naquela interpretação do que Michel Foucault interpretou de maneira, acho que, bela e muito consistente, quando pensou o panóptico, quer dizer, a sociedade voltada para a vigilância, onde você tinha um lugar e um território e algo muito circunscrito. Nesse caso da lógica dos algoritmos, é um domínio onde você não tem mais um lugar intransparente. Portanto, você sai de uma dimensão panóptica para uma dimensão banóptica. Você exclui, mas você não vê mais a quem você está excluindo, a não ser pelo controle de dados e um jogo digamos, de computação e de uma lógica do Big Data. Então, você sai de uma lógica primária, digamos assim, que o Foucault pensou e antecipou, né, a partir da inspiração do Edmund Bentham, de um lugar circunscrito para um lugar que é externo e à distância. É engraçado porque a visão de Foucault do panóptico e tal, de que você veja tudo, né? Sim. Mas parece que se dá uma inversão agora mesmo. É uma inversão. Que todo mundo quer ser visto. Isso, exatamente. E tem outra coisa, e junto em querer ser visto, a pulsão de ser visto, vem com a dimensão, acho que muito mais séria, que é uma servidão voluntária. No panóptico, de alguma maneira, você é vigiado e é obrigado a ser, digamos, o outro... Você está sujeito a isso. É uma sujeição. No banóptico, que é esse espaço eu acho que do controle, você voluntariamente adere a esse poder de domínio. Portanto, você está sendo controlado à distância e de maneira invisível. O caso da Cambridge Analytica, que contribuiu para a eleição do Trump, nos Estados Unidos, foi exatamente isso. Uma combinação de algoritmos de dados, onde você pegava sujeitos com opiniões e gostos diferentes, às vezes votava até na outra, na Hillary Clinton, mas tinha uma opinião comum, por exemplo, sobre o meio ambiente. E começava a vender opiniões comuns e juntava você na rede. E você começava a receber um conjunto digamos, de indicações, onde alguns, inclusive, sobretudo aquele eleitor que estava indeciso, se definia pelo voto. Isso foi muito objetivo. O Byung-Chul Han, que é um filósofo coreano, mas que vive a vida inteira na Alemanha, ele tem chamado isso de uma psicopolítica. E, portanto, o parâmetro do panóptico do Foucaultiano, ele acha que não é que acabou, mas é um limite para pensar essa dimensão, porque ela atua na invisibilidade, na dimensão, digamos, da imaginação e, portanto, da consciência desse espectador que está numa compulsão e coagido pelos dados e pelo excesso de informação.
Isso, a gente já conhecia isso. Por exemplo, você está com o teu navegador aberto e você procura um produto e daqui a pouco você começa a receber sem querer, em lugares menos esperados, Ele sai ofertas. Esse aqui ali. tem um interesse. Mas o que causa espanto é justamente que isso começa a ser usado para um viés politizado. Sim, né? sim, muito sério. Ou seja, no fim, você não tem controle nenhum sobre os teus dados. Né? Sim. Mas o mais sério é que você mesmo fornece. Exato, né? Com certas pegadinhas, testes que eles faziam. Isso. Ele mantém o perfil, ele faz um perfil do teu gosto, porque, digamos, você entra em determinado site para comprar um livro, que é o nosso métier mais cotidiano, e lá você, de alguma maneira, quando faz a compra no site, você faz o velho cadastro. E esse cadastro é comercializado sem a sua autorização. Né? E, portanto, essa é a invisibilidade. Portanto, você aderiu àquilo. Você não tem mais o Estado, alguém dizendo, o vigilante tradicional dizendo, você faça isso, lhe coagindo. Então, é a autocoação. E acho que é uma espécie de nova servidão voluntária que se estabelece no meio digital. Então, esse eu acho que é o lado, digamos, mais de responsabilidade individual. Do ponto de vista coletivo, acho que a rede cria um comportamento, como eu falava no início, desse comportamento à distância, onde o outro é uma mera imagem, portanto, ele é um dado. A palavra digital, ela tem uma referência sempre à ideia do dedo, quer dizer, ao contar. Vale aquilo que eu dedilho, né, ou deleto. Se você não conta para meus interesses, eu posso deletar. E é nesse sentido que acho que a delinquência digital vai se estabelecendo, porque as pessoas, ao discordar, né, de uma opinião que seja teórica, filosófica, política sobretudo, né, ou um valor cultural, ela vai lá e estabelece qualquer post, qualquer informação e não importa quem está lá do outro lado. E aí é onde eu acho que compromete o respeito e a alteridade em relação a esse sujeito que merece, digamos, um mínimo de reconhecimento ou um mínimo de parcimônia naquilo que você escreve. Então, se você só conta, né, a partir do digitar, você absolutiza, eu acho, com a ética, que eu diria, do mero cálculo. Então, se o outro não é cálculo, eu posso eliminar. E compromete, eu acho, do ponto de vista histórico, a condição do sujeito, inclusive contemporâneo mesmo. Porque se eu só conto do ponto de vista, digamos, do calcular, eu deixo de pensar a história como uma narrativa. O sujeito é uma narrativa, né? Se eu só conto e adiciono o outro, por exemplo, no Facebook como amigos, contando, né, e o meu prestígio e reconhecimento é pela quantidade de amigos que eu tenho adiciono no Facebook, eu não narro, por exemplo, sobre amizade. Né? A amizade não é aquilo que eu conto e junto de pessoas ali. Mas já tem uma distinção disso, né? Tem amigo e tem amigo de Facebook, não tem? Pois é. O amigo do Facebook eu deleto ou adiciono. Essa que é a lógica do cálculo, né? Ou ignoro por 30 dias. Ou ignoro, mas é difícil voltar, né? É difícil voltar. Mas, Alex, tem uma coisa aí que você estava falando da servidão voluntária, né? Sim. De sucumbir a essa força invisível. Pensando um pouco nos conceitos básicos lá de Ser e Tempo, a ideia do impessoal, parece que a gente está atingindo um coroamento disso, né? A técnica com o coroamento e que faz com que a gente acabe mesmo sucumbindo de maneira voluntária a esse impessoal. Ou seja, quem é o impessoal? É ninguém, né? Que é o ninguém, exatamente. E claro, esse ninguém também se torna anônimo muitas vezes. Sim. E aí cai nisso que você fala, né? Essa coisa de começar a usar um meio digital, onde o outro se transforma num mero númerozinho lá, né? Sim. Amigos. Sim. Ou... E você elimina, o anônimo elimina a lógica do reconhecimento ao nome, que eu acho por isso compromete o respeito. Quer dizer, acho que concordo, essa ideia do impessoal acho que pode levar a uma lógica também da indiferença. Né? O Zygmunt Bauman chama essa indiferença contemporânea no meio digital, sobretudo a partir do Facebook, ele chama de uma ética diaforizante, que é uma ética onde os sujeitos estão desprovidos de qualquer julgamento moral. Então pode tudo. Né? Se eu estou anônimo e há essa impessoalidade, eu não reconheço aquele outro, eu não sei para contar, ou digitalizá-lo, digamos assim, não importa quem é. E, portanto, eu não tenho uma relação nem de um compartilhamento que seja do ponto de vista dos valores comuns, universais, por exemplo, estar sensível com a fome de alguém, tá? Com a dor de alguém, não é? Quer seja das crianças na Síria, quer seja aqui da tua favela mais próxima, ou de uma criança na rua. Você começa a entrar num processo de indiferença social e cria um comportamento o comportamento de enxame digital, como se fosse uma coleção de indivíduos que não criam um comportamento comum, digamos assim. Sim, essa relação com o outro, que eu acho muito legal que você estava falando, ou seja, no fim leva a total indiferença e total falta de empatia pelo outro e até mesmo essa ideia de que uma existência falseada, né, que não é um outro propriamente, é um amigo de Facebook, uma coisa estranha,
e que parece permitir uma... É que eu acho que você me colocou a partir do Sloterdijk, né? Sim. Essa ideia de criar assim, em esferas, de Sim. certos níveis de... Uma esfera diádica, né? A esfera diádica que Peter Sloterdijk chama a atenção, de que o Sloterdijk lembra que a sociedade ela não é feita de indivíduos, mas de individualidades, né? Quando caímos no mundo, você já compartilha a experiência íntima, né, da mãe, da experiência da microesfera. Cai no mundo, é a macroesfera do mundo, e, portanto, você tem que desbravar essa sua existência. Um pouco da herança heideggeriana, quer dizer... Mas que tem o outro. Não, claro, você já encontra esse isso, outro, que você tem que negociar com ele. Né? Então, nós estamos abrindo mão desse papel civilizatório. E sem o outro não existe sociedade, e você não vive sem o outro. Né? Não, pois é, a gente Então, está chegando é num nível que, exatamente, que você desconhece que há o outro e não interessa se... Isso. E aí as próteses, quer dizer, se eu estou a um cansaço da mediação com o outro, que eu tenho que negociar o meu papel individual com o papel social. Então, se eu canso desse papel de mediação, eu elejo as próteses como a extensão da minha mediação. Né, que seja de valores políticos, culturais... O que você está falando com prótese? Os meios que me permitem expressar... Os meios, né? Por exemplo, nessa lógica da coação, acho que a comunicação, a representação mais forte disso para mim é o smartphone. Né? Quer dizer, essa coação que nós temos o tempo inteiro acelerado e temos que nos comunicar, temos que ir falar, temos que passar dados, temos que fazer informação. Eu acho que isso compromete uma das coisas fundamentais do humano, que é o pensar. Né? Você que é o nosso heideggeriano por excelência, eu vou pedir permissão aqui para fazer um comentário, mas eu lembro que tem uma crítica do Heidegger sobre quando surgiu a máquina de escrever. Né? E a reflexão dele, ele dizia que a mão é a mão obra, mas a mão obra do pensar. Você não é descolado dessa condição. Eu acho que o smartphone lhe dá essa condição de descolar. Você está o tempo inteiro na mão e o pensamento está em outro lugar. Então você está fazendo informação, uma informação sem reflexividade e, portanto, comprometendo a capacidade fundamental do ser humano, que é pensar, criticar. É um tempo que ele é da ordem, digamos, da quebra de fluxo, tem que ter lacunas, né? Tem que ter silêncios para isso. Porque nem tem pensamento, tem reflexão, portanto, não tem lugar para o filósofo, né? Muito menos para os poetas. Certamente. E, obviamente, que compromete o próprio conhecimento. Né? Porque não há conhecimento sem digamos, a capacidade de seleção de dados, de informação. E você só seleciona isso pelo pensamento. Né? Objetivar um dado de informação, distinguir o que é aquele dado e eleger categorias, quem faz isso ou é o cientista ou é o filósofo. Né? Não é um mero, digamos, sujeito que ajunta Você tocou um ponto que é interessante também, essa ideia de pensar o smartphone, por exemplo, como um certo deslocamento do lugar, que surgiria então um certo espaço virtual que não é exatamente onde nós estamos, por exemplo. E com isso se dá um certo distanciamento, né? Sim. Então, talvez, já que você tocou com Heidegger, a gente acabasse de descobrir que estamos numa errância terrível, né? Sim. Estamos já nos afastando daquilo que nos é próprio, que é justamente o pensamento. Né? Sim, exatamente. E onde é que habita? Onde é que habitamos, né? A partir dessa nova espacialidade dada pelos meios desse sujeito que não quer mais se associar ao outro. É como se a gente fosse um processo inexorável, ao parecer até agora, de afastamento da realidade. Né? Sim. Cada vez com mais mediação, desde esse smartphone que te permite falar com as pessoas, mandar fotos, mensagens, não sei o quê, ou fotografias, que já é digital também, que portanto já está um passo fora, além da realidade. Sim, acho que sim. Você cria, eu acho que esse excesso da exposição, você vai criando, acho que uma outra dimensão também, que voltando ao Byung-Chul Han, que ele chama de uma dimensão próxima de uma sociedade pornográfica. Tudo é obsceno. Obsceno no sentido que tudo tem que ser mostrado. Né? Então, eu perco aquilo que o Roland Barthes chama a atenção fundamental sobre o privado, que é aquele espaço onde eu não posso me tornar uma imagem nem um objeto. Então, essa coação, sobretudo no smartphone, e a lógica do selfie, né? Que eu tenho que mostrar o tempo inteiro, eu acho que perde essa dimensão, digamos assim, do silêncio, de um certo mistério, que só a intimidade permite você manter. Portanto, esse sujeito está se confundindo, de alguma maneira, com o papel aí das máquinas, e fazendo um papel, talvez até mais brutal do que as máquinas, porque as máquinas precisam ser programadas. Né? E quem programa as máquinas é o próprio homem que a criou, os homens que as criaram. Agora, o problema para mim não são as máquinas, sinceramente falando, né? Mas o que fazemos com as máquinas. E nesse sentido, eu acho que nós estamos num paradoxo também. Apesar de fazer essa crítica às redes sociais digitais,
Eu acho que é um ganho civilizatório brutal, como possibilidade histórica, de você... Primeiro, você encurta a distância, mas você, de alguma maneira, você também redefine a política de territórios. De território que eu estou falando, comunicacionais. Eu posso estabelecer contatos com sujeitos, os mais estranhos, os mais diversos do mundo. E eu acho que esse é o desafio que a rede permite. Não é? Pois é, porque as distâncias parece que encolheram, né? Voltando para o Heidegger. No entanto, isso não significa proximidade, Não né? é. Porque o outro, voltando a esse tema do autoricídio que você citava, Sim, né? sim. Que é interessante pensar como é que o outro acaba virando também objeto, né? Sim. E, portanto, até objeto de consumo, de uso, que é algo que você pode descartar, sim, né? Sim, sim. O autoricídio é uma colocação de um filósofo e publicitário francês, chama Dominique Quezada. Ele diz que esse império da comunicação, essa compulsão absoluta pelo uso dos meios, faz com que a alteridade seja comprometida, ou seja, o outro eu não reconheço mais. Né? Portanto, ele está eliminado. E aí ele cria esse neologismo de autoricídio, que é interessante. Quer dizer, eu mesmo me torno outro. Isso é que é interessante. Quer dizer, não sei se não podemos falar de um certo solipsismo, ou de um narcisismo absoluto, né? Onde o outro não tem nenhum papel e, portanto, se o outro não tem nenhum papel, eu tenho uma crise da autoridade na sociedade. Autoridade que eu falo, autoridade simbólica. Né? As estruturas tradicionais, ou as autoridades tradicionais da cultura, elas não se colocam mais. Uma delas, por exemplo, é o professor. Uma autoridade tradicional, digamos, que estrutura simbolicamente uma geração. É um dilema para quem é educador hoje, por exemplo, o uso do smartphone, a lógica da negociação da sala de aula, com uma geração, né, como o Michel Serres, de polegarzinha, que a todo tempo está ali e contribui muitas vezes com a aula. Você quer a informação de um dado, você não vai atrás da Basta, você vai lá no Google e imediatamente já tem informação e nos ajuda muitas vezes. O problema, eu acho, que é a parcimônia e a dimensão ética desse novo pacto civilizatório. Não sei como encontramos essa mediação. Esse é um ponto. A gente vive um momento de, talvez venha assim da crise do humanismo, né, pós-guerra, e que é de pensar um novo tipo de humano, que também demandaria essa antropotécnica. Sim, com certeza. Mas o que assim me parece interessante é a ideia de que talvez venha aparecer ainda, não tão cedo, mas em algum momento, que venha se perceber que o espaço do homem, ou o lugar do homem, não está apenas aqui. Sim. Então, esse espaço virtual acabaria evidenciando que nós é que produzimos assim como produzimos tempo, também produzimos espaço. Né? Os dois são como irmãos que se encontram. Sem dúvida, sem dúvida. E aí, talvez esse fosse um caminho para que gradualmente fosse excluindo esses delinquents. Sim. Não é? Porque é difícil imaginar, claro, uma internet do jeito que é, né? Essa rede toda, conseguir limpar isso tudo, mas uma certa consciência do que significa, do que pode... Do seu uso, né? Do seu uso, não, e do que significa ser humano, ser exatamente, humano, ter isso à mão, né? Da condição humana. Porque se é fato que o homem, já como homem, se vale da técnica, e só por isso se hominiza, claro. Então é algo que não é alheio a gente, né? Então, sim. o que é que tem aí? É algo para ser pensado, né? Sim. Eu acho que é um desafio. Eu acho que você tocou na questão da crise do humanismo, estava lembrando do Sloterdijk, da crítica dele radical, né? E ele diz que o dilema, um dos dilemas para ele do humanismo, que é o esgotamento das mídias inibidoras. Né? E, portanto, a mídia inibidora para ele é, por exemplo, a cultura do livro, que é herdeira digamos, do velho humanismo, né? Sim. Quer dizer, eu me informo e me desembruteço pela lógica da leitura. Portanto, os livros é como se fossem longas cartas escritas a um sujeito indeterminado. E aí ele diz, as mídias desinibidoras seriam os meios de comunicação. Como é que eu compactuo digamos, uma formação que é necessária para o desembrutecimento do homem e, ao mesmo tempo, combato a alienação completa das mídias desinibidoras, que são os meios digitais, sobretudo, né? E eu acho que esse é o embate contemporâneo. Não tem como abrir mão dessas Mas no Brasil isso exige imediatamente uma reestruturação das concessões das TVs e das rádios. Né? Acho que essa democratização não tenho dúvida. É inevitável para o próximo governo. Né? Se quiser que a democracia... Isso é básico, né? Porque a gente assiste absurdos há anos aqui nesse país, né? Concentração de poder. E que é isso, exatamente. Se por um lado você fomenta essa ideia de que um livro, a leitura é, na verdade, é a própria constituição do humanismo, um envio de uma carta, uma mensagem. O outro lado está te destruindo isso tudo. Né? O outro está martelando exatamente ao contrário. Ao contrário.
a força da televisão, por exemplo, né? Que é uma conquista fantástica, ao mesmo tempo traz esse dilema. Não é? É óbvio que eu não imagino um país onde você chegasse em casa, o trabalhador comum, todos nós, 8 horas da noite, e tivesse lá uma aula sobre Platão. Ah, né? sim, ao contrário. Não dá, ele tem que escutar coisas, eu acho que desinibidoras mesmo. Não falo de bestialidade, mas coisa que descanse o pensamento. Mas né, a gente pode encontrar casos, né? Na TV que abre um pouco esse programa, por exemplo. Não, isso aqui eu acho que é uma contra. Eu também acho uma contra-hegemonia, né? Eu acho que é uma contra-hegemonia. Óbvio. Eu acho que a noção de grade tem que estar sintonizada com o espectador, que você não pode achar que ele não pode surpreender. Isso aqui, não me surpreende mais, porque eu já sei que as pessoas realmente têm essa... Pois é. É engraçado. Essa demanda. Uma vez um sujeito falou assim, não posso ouvir um sujeito aqui que foi secretário de Cultura, ele dizia assim, achava que não deveria ter concertos clássicos nas periferias, porque só escutavam forró, outras dimensões. Ah, tá. Eu digo, ele escuta só isso porque não tem concerto clássico, então leva para ver se não gosta. Né? Música tem essa dimensão. É uma visão elitista da coisa. Né? Total. E dizer o que é que o outro tem que isso, gostar. Do outro, né? O espectador também. Por que o espectador só tem que escutar aqueles velhos programas que nós sabemos, são todos os domingos à tarde, pela TV brasileira? Não, acho que tem que ter outra grade. Mas existe, eu acho que uma reforma eu acho que ética política também dos meus, agora, eu acho que merece também uma reforma de percepção e de educação. Né? Quer dizer, os sujeitos que formam os outros, chegam nas faculdades, aí, sobretudo de comunicação, também tem que ter esse sentimento de que, por exemplo, um profissional de comunicação não é só o manuseio para contar, para calcular, para o uso da técnica. Ele tem que pensar, ele tem que formar. Né? Isso ele tem que pensar, quando ele for trabalhar, seja no setor privado ou público, ele tem que pensar uma grade sintonizada também com isso. Mas para ele chegar a pensar isso na sua formação superior, ele precisa ter aulas de filosofia, de sociologia, sim. Aí é outro problema do pensamento. Que lá atrás ele já cortaram. Também acho. Queria perder a oportunidade de apresentar ao público do Café. É um livro que ainda não foi lançado, ainda não é no dia 24 agora. Né? Então, Antonin Artaud, Insolências, comemorando os 70 anos da morte desse dramaturgo, pensador francês. Bom, dia 24, então, sucesso aí no lançamento. Muito obrigado, Oscar. E um belo trabalho, né, com gente da França, aqui do Brasil também, né? Isso. Então, obrigado, então. Alex, alguma coisa ficou para a gente conversar ainda? Não, cantaremos a Ira da Ilíada no outro momento por Artaud novamente. Vamos voltar a próxima vez para você falar de Artaud de novo, tá bom. Porque é sempre bom retomar. Cantar a Ilíada. Então tá. Eu conversei com Alex Galeno, professor do Departamento de Ciências Sociais, e você que está em casa já sabe, semana que vem tem mais. Até lá.